No primeiro vídeo nós falamos sobre o céu, como é que é o céu, onde tem os lugares lá onde Jesus já preparou para nós morada, João 14. Nós vimos que o céu não tem sofrimento, é o lugar de paz onde nós vamos estar para sempre com Jesus. Mas a grande questão é quem vai para o céu? E essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer e responder ela porque trata da nossa vida, né? E a palavra de Deus não deixa dúvida sobre isso. A palavra de Deus faz questão de deixar muito claro quem é que vai para o céu e quem é que não vai para o céu. E eu quero ler alguns versículos para que você creia que você vai para o céu ou que você também creia que você não vai para o céu. Então, se você conseguir entender que você não está inscrito no livro da vida, que você faz parte daqueles que não vão morar no céu, é a hora agora de se arrepender, conforme diz a palavra de Deus, se arrepender para que o seu nome seja escrito lá no livro da vida, para que você tenha a certeza de que vai morar no céu. Olha o que Jesus falou lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem a vida eterna é quem crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Se você tem outro Senhor, outro ídolo, outro Deus, outro a quem você dirige suas orações, aí Deus não tem compromisso com você, porque quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, é que vai morar no céu. Lá em João 3,5, Jesus ainda falou para Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter uma nova natureza. Uma natureza pecaminosa não entra no céu, mas uma natureza de Cristo implantada em nós através da ação do Espírito Santo, nós temos a tendência de caminharmos para Cristo. A nossa natureza terrena, ela nos afasta de Cristo. A nova natureza que Cristo nos dá quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos aproxima de Deus. Olha o que Jesus falou lá em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Jesus fala: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que obedece a Deus, esse tem as características daquele que vai entrar no céu. E o que é obedecer a Deus? É crer na palavra, agir conforme diz a palavra. Se você diz que é filho de Deus, você tem que se parecer com o seu Pai que é Deus, você tem que falar como Deus, você tem que pensar como Deus, você tem que fazer as coisas que Deus faz, porque olha, como é que Deus é seu Pai e você não se parece com Deus? Qual que é? Você está se parecendo mais com Satanás ou mais com Deus? Você tem que olhar e tem que pensar muito sério sobre isso daí, ok? Lá em Hebreus 12,14, Paulo vai dizer também o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que seguir a paz com todos, quanto depender de nós, tem de paz com todos os homens, diz Paulo, né? E nós precisamos também da santificação. O que é a santificação? É o processo que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós para tirar de nós os pecados, aquelas características que nos conduz ao pecado, ao tirar o mundo do nosso coração, trabalhar na nossa vida, limpando a nossa vida, porque a nossa vida é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. Então Deus vai trabalhando na nossa vida e é um processo de transformação e de renovação do nosso jeito de ser, da nossa forma de falar, da nossa forma de se portar. Tudo isso vai modificando à medida que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e nós vamos correspondendo a esse processo de santificação. Olha outra coisa que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse sobre aqueles que vão entrar no céu. Falando sobre o céu. No céu nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, imunda, não entra no céu. Nem quem pratica abominação e mentira. Olha só, cuidado com as pequenas mentiras. Mas somente aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21:27. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, você não vai para o céu. 1 João 5, 11, 13, olha o que João vai falar. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Está escrito.
Estas coisas vos escrevi, olha o que João está falando lá. Estas coisas vos escrevi para a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna, é para saber que tem a vida eterna, está escrito, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, estas coisas que estão escritas na palavra é para que a gente saiba que nós temos a vida eterna. Porque assim, olha o que Paulo vai falar lá em Filipenses 1, 21, 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, se é para viver ou para morrer, olha só. Tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne, porque ainda tem pessoas para serem salvas através daquilo que Paulo estava executando naqueles dias. Mas o coração de Paulo era, olha, não vejo a hora de partir e estar com Cristo eternamente. Por isso, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos indo para o céu, precisamos ter a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, precisamos ter a certeza que nós estamos debaixo da ação do Espírito Santo num processo de santificação, quer dizer que cada dia nossa vida está cada vez melhor e mais parecida com Cristo, e precisamos ter certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus, para que a gente saiba que nós vamos morar no céu com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.